ouvir a voz do Salvador. 9 a partir do 19, diz assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse também sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas os debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então deixa sua Bíblia aberta aí. A partir desse texto aqui, do versículo 19 ao 23, a gente faz uma explanação a respeito desse capítulo 19. O apóstolo Paulo, ele está tratando, algumas pessoas pensam que esse capítulo 9 está tratando a respeito de salário de obreiro eclesiástico, de salário de pastor, salário de missionário. Na realidade, ele fala sobre isso, mas não é isso que ele está tratando. O que ele está tratando é o exemplo que o crente sempre tem que dar em relação ao próximo, a pessoa que está ao seu lado. E se tem alguma coisa que causa tropeço, é preciso ser revisto. Veja o último versículo do capítulo 8, versículo 13. Ele diz assim: e por isto, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Ele diz assim: se o fato de comer aquela comida que está servindo lá, que está sendo vendida lá na feira, lá no mercado, obrigado, Marcão, está causando algum tipo de escândalo para a pessoa que está ao meu lado, eu não vou mais comer aquela carne, porque eu sei, eu estou consciente de que isso está sendo escândalo para a pessoa que está ao meu lado. Isso se chama maturidade cristã. O apóstolo Paulo estava sendo questionado pelos irmãos de Corinto se ele realmente tinha autoridade apostólica, se ele de fato era um apóstolo. E a igreja de Corinto ela é extremamente complicada. Basicamente, nós podemos resumir as complicações da igreja de Corinto em duas. Eles tinham uma complicação moral, na realidade imoral, né, porque viviam debaixo de uma conduta, de uma mistura de religiões, e eles se deixavam levar por essa mistura de religiões, achando que não tinha nada a ver. E essa imoralidade trouxe para a igreja impureza, e o apóstolo Paulo fala sobre a importância da santidade, falta de discernimento espiritual, o apóstolo Paulo trata sobre isso também, bebedeira, glutonaria, carnalidade e sexualidade pecaminosa, tudo consequência de um pensamento imoral que regia a igreja. Se a gente pensar assim, esse pensamento imoral regia o mundo, já é algo para a gente pregar contra, mas era um pensamento imoral que regia a igreja de Corinto. E a outra característica dessa igreja era uma igreja cheia de partidarismo. Corinto era uma cidade muito importante para o Império Romano, e por conta dessa importância, tanto política quanto do mercado, muitas pessoas importantes passavam por Corinto, e na praça tinham debates políticos. Os partidos políticos discutiam o que deveria ser feito a respeito da cidade ou para a cidade na praça. E as pessoas iam assistir esses debates. E achavam bonitinho. Vamos fazer assim também na igreja, vamos formar partidos na igreja e cada um defende a sua visão, cada um defende aquilo que quer, e começou então a ter o que o apóstolo Paulo chama na igreja de Corinto de partidarismo.
E as pessoas começaram a se dividir por conta disso. Esse partidarismo trouxe algumas consequências. Grupos diferentes, cada um puxando por um lado dentro da igreja. Opiniões diferentes sobre os obreiros, no qual o apóstolo Paulo vai tratar, lá no capítulo 3, ele vai falar disso, né? Irmãos, vocês precisam ter cuidado, porque um diz eu sou de Apolo, o outro diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Cefas, outro diz eu sou de Cristo. Nós precisamos nos conscientizar que somos um só, que somos um corpo só, um povo só, e não vários partidos dentro de um mesmo corpo. Nós precisamos entender que somos um em Cristo. O apóstolo Paulo trata disso com eles e trata dessa questão de um se achar melhor que o outro. O apóstolo Paulo usa duas palavras repetidamente no livro nessa primeira carta de Corinto: vanglória e se ensoberbecer. Ele usa essas palavras várias vezes aqui no texto. Então, o partidarismo e a imoralidade tomaram conta do dia a dia da igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo está tratando disso, dos desvios que essas coisas causaram à igreja. Agora, no capítulo 9, ele dando um exemplo a respeito de renúncia, que foi falado no capítulo 8. Ele diz assim: é meu direito comer a carne. Eu sei que não existe ídolo. Eu sei que o culto que é feito para Deus Afrodite lá no templo em Corinto é um culto falso, é um culto que não tem valor nenhum, é um culto vazio, e, portanto, aquela carne não sofre interferência nenhuma e eu posso comê-la. No entanto, se eu estou causando escândalo por causa disso, eu deixo de fazer. E aí, quando nós falamos sobre o capítulo 8, nós pensamos nas coisas que podem estar causando escândalo no meu irmão e que eu preciso deixar de fazer para não continuar sendo escândalo para o próximo. Na conduta que eu estou tendo, que eu preciso mudar para não ser tropeço para o meu irmão. Então ele vai tratar desse assunto dessa forma aqui no capítulo 9, e veja que ele trata de dinheiro, de salário do obreiro, aqui no início do capítulo, mas ele não está falando necessariamente de dinheiro, ele está falando de renúncia. Ele está falando de renúncia, e você vai entender isso. Veja aí no versículo 1 do capítulo 9. Não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? O apóstolo Paulo, nesses primeiros versículos, ele está dando uma resposta à igreja a respeito do questionamento que estava sendo feito. As pessoas falavam assim: Cefas é um homem eloquente, Apolo é um homem eloquente, Cefas é cheio de poder, de milagres, de autoridade. Esses sim são homens de Deus. Agora Paulo veio aqui, ficou 2 anos, iniciou a igreja e saiu. E foi iniciar a igreja em outro lugar. A gente nem manda oferta para Paulo, nós nem sustentamos o Paulo financeiramente. Se ele fosse mesmo apóstolo, ele exigiria de nós, pela autoridade espiritual, pela autoridade apostólica, que a gente deveria pagá-lo pelo trabalho que ele faz de missionário como apóstolo. E o apóstolo Paulo vai falar bem assim: vocês acham mesmo que eu não sou livre para escolher o que eu quiser? Que questionamento é esse que vocês estão falando, dizendo que eu não sou apóstolo? Que questionamento é esse que vocês estão falando de que eu não via Cristo? O próprio Cristo apareceu para mim depois de ir ao céu. Os discípulos viveram com Jesus durante um tempo, quando Jesus estava em forma humana. Mas a mim, ele apareceu depois de ressurreto e depois de ter ido para o céu. Ele apareceu especificamente.
e me chamou e me consagrou para a obra. É isso que o apóstolo Paulo está falando para os irmãos aqui. Então, a minha autoridade apostólica foi selada pelo próprio Cristo ressurreto. E vocês estão questionando isso? Estão questionando a minha autoridade porque eu tomei a liberdade de não cobrar de vocês um salário, de não cobrar de vocês o que vocês deveriam pagar para mim como apóstolo? Eu tenho uma escolha. A primeira expressão que ele usa aí é: será que eu não sou livre para escolher o que eu quiser? Eu escolhi isso. Então o apóstolo Paulo está falando de uma escolha que ele fez. Veja nos versículos que seguem, a partir do versículo 5. E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? O apóstolo Paulo, nessa época que ele estava escrevendo essa carta, ele estava fazendo um trabalho missionário junto com Barnabé, e eles escolheram não levar família. O apóstolo Paulo provavelmente não era casado, ou talvez ele tinha sido abandonado pela esposa. Tem essas duas vertentes na teologia, mas fato é que tanto ele quanto Barnabé não levaram família, enquanto os outros apóstolos levavam família, e as igrejas sustentavam eles nessa época. O apóstolo Paulo fez questão de explicitar isso e dizer assim: nós temos o direito de levar família e ser sustentado pela igreja, inclusive a nossa família. Mas eu tenho a liberdade de recusar esse sustento também. Eu tenho a liberdade de abrir mão desse sustento também, apesar de ser um direito. E aí ele trata de direito e de abrir mão de direito logo a seguir. Veja aí, a partir do versículo 7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isso como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? O apóstolo Paulo faz uma alusão a um texto do Antigo Testamento, na lei de Moisés, onde o boi que moía o trigo era colocado uma pedra chamada de pedra de roca, uma pedra grande, redonda, no chão, e sobre essa pedra tinha um pilar, mas esse pilar era móvel e tinha uma vara que era amarrado no boi, e o boi ficava rodando ali naquela pedra e ia moendo o trigo. E parte desse trigo caía na beirada da pedra para fora, da pedra grande para fora, e o boi comia aquilo. E a lei de Moisés proibia alguns muquiranas que colocavam mordaça no boi para dizer que o boi não podia comer aquilo, que depois ele ia recolher e ia utilizar tudo. A lei de Moisés proibia isso. E aí o apóstolo Paulo está falando assim: será que é com boi? Será que é por causa de boi que Deus escreveu isso, que Deus falou isso para Moisés escrever? E aí ele dá a resposta logo no versículo a seguir. Ou é seguramente por nós que ele diz: certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? E aí o apóstolo Paulo diz assim: gente, vocês estão questionando o porquê eu não fico exigindo de vocês o pagamento? Eu quero deixar claro: primeiro, é um direito. Os obreiros que vocês estão pagando, os obreiros que vocês estão investindo, os obreiros que vocês estão mantendo, é um direito deles, como também é um direito meu, como também é um direito de Barnabé. Mas eu também tenho a liberdade de poder dizer que não estou precisando, que não necessito, que eu abro mão. A primeira expressão que ele utiliza lá no início do texto é essa: eu não sou livre? Vocês vão querer dizer que eu não sou apóstolo porque eu não estou recebendo da igreja? Vamos colocar isso em panos, o preto no branco. E aí a expressão que ele utiliza aqui é um direito.
É um direito como o boi tem o seu direito, até o boi tem o seu direito. Imagina o obreiro que trabalha para o Senhor. E ele diz mais, o próprio Senhor o diz, que é dessa forma. Veja aí. Entretanto, ele diz a respeito disso, e no versículo 12, ele começa a tratar disso de uma forma mais espiritualizada. Ele diz assim: se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho. Ele não tinha necessidade. O apóstolo Paulo, numa outra carta, vai dizer assim: nós recebemos uma oferta muito grande da igreja de Tessalônica, que era maior do que a nossa necessidade. Então, por conta dessa oferta, o apóstolo Paulo falou bem assim: nós não precisamos pedir mais oferta para outras igrejas, porque nós já temos o suficiente para viver tranquilamente. E além disso, o apóstolo Paulo ainda fazia um trabalho de tendas, de construir tendas, e ele vendia essa tenda, tinha uma renda. Então ele não precisava onerar a igreja por conta disso, mas as pessoas estavam questionando se ele tinha realmente autoridade, porque se ele tivesse autoridade, ele iria exigir da igreja. E aí ele trata disso e diz assim no versículo 13: não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? Ele está fazendo outra alusão ao Antigo Testamento, quando o sacerdote, o levita, era sustentado por aquilo que era oferecido no templo. E quem serve ao altar do Senhor, tira o seu sustento desse altar. Versículo 14: assim ordenou também o Senhor. Esse Senhor aqui é o Senhor Jesus. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Ou seja, ele diz, é um direito. O Antigo Testamento faz essa alusão como um direito, e o Senhor Jesus disse que era direito. Então, eu tenho direito de receber de vocês. Eu tenho direito de cobrar de vocês, como apóstolo, como obreiro. Mas eu também tenho a liberdade de abrir mão disso. E eu achei interessante que eles estavam brigando por conta disso, porque o apóstolo Paulo não estava exigindo oferta para esses irmãos, mas ele tinha um motivo de por que não exigir. Ele já tinha o suficiente por conta da oferta que tinha vindo de Tessalônica. Veja aí no versículo de número 15. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. De que glória que ele está falando? A glória de ser transparente. A glória de poder dizer assim: gente, não tenho necessidade, porque já recebi o suficiente para continuar na minha caminhada. A minha contabilidade já é suficiente para continuar fazendo a obra que eu estou fazendo. Por isso que eu não estou pedindo para vocês. Por isso que eu não enviei cartas solicitando para vocês. E eu quero continuar assim. É melhor continuar assim do que, se for para cobrar além daquilo que é necessário, prefiro morrer. O apóstolo Paulo está falando, porque isso para mim é uma glória, essa possibilidade de transparência. Versículo 16: se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, se eu cobro vocês por um constrangimento, porque vocês estão me obrigando, é então a responsabilidade de dispenseiro que me é confiado. E aí ele vai encaminhar para o texto que nós lemos logo no início. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Eu tenho direito. Eu poderia cobrar, eu poderia exigir, eu poderia pesar sobre vocês a responsabilidade de vocês me sustentar, mas não tenho essa necessidade. Não preciso disso, por isso eu abro mão. É um direito meu, mas eu abro mão.
Veja, que eu falei desde o início que ele está apenas dando um exemplo. Isso aqui é apenas um exemplo daquilo que ele já tratou no capítulo 8, de renúncia. É um direito meu comer daquilo que foi sacrificado no templo de Afrodite, porque Afrodite não existe. Os deuses que tem lá no templo de Afrodite também não existe. Aquele culto que eles fazem não vale de nada, então eu posso comer da carne porque ela não sofre interferência nenhuma. É um direito meu. Mas o apóstolo Paulo termina o capítulo 8 dizendo: é um direito, mas eu abro mão dele, para não ser tropeço para o outro. Aqui ele está falando assim: é um direito meu cobrar de vocês, mas como eu não tenho necessidade, eu abro mão. Não sei se você consegue entender, querido, mas isso é um princípio que pode ser aplicado em todas as áreas da nossa vida. No trânsito, às vezes você tem o direito de atravessar da frente daquele barbeiro, de dar uma buzinada, mas você pode abrir mão. No relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, tem hora que você tem o direito de apontar o erro do outro e dizer assim: viu? Não te falei? Eu estava certo. É um direito. Só que muitas vezes é mais sábio você abrir mão. No trabalho, tantas vezes que a gente tem que abrir mão do nosso direito para poder beneficiar o próximo, para poder ajudar o próximo, para poder ajudar o todo. Eu tenho dito que em família, especialmente em casal, quando tem alguma divergência e um sai vitorioso e sai cantando de galo e dizendo: eu venci, essa é a minha vitória, toma. Os dois perderam. O casamento, o ideal é que os dois trabalhem para a vitória do casamento e não para a vitória de indivíduos. Isso tem a ver com renúncia. A vida cristã é cheia de renúncias. A história bíblica é cheia de renúncias. O Antigo Testamento é cheio de renúncias. Nós vamos olhar para a vida das pessoas do Antigo Testamento e vamos ver pessoas que renunciaram. Noé renunciou vários anos, um século de vida, no qual ele poderia fazer o seu projeto, mas ele resolveu executar o projeto de Deus. Ele abriu mão, ele renunciou o seu projeto para fazer o projeto de Deus. Abraão estava lá na cidade de Ur, e quando Deus o chamou, ele abriu mão da sua família, da sua comodidade, do seu local, da sua cultura, e foi para uma terra que Deus iria mostrar, que ele nem sabia onde era. E foi, abrindo mão daquilo que ele tinha, da segurança que ele tinha. Nós vamos ver vários personagens no Antigo Testamento que abriram mão. Aqueles jovens que chegaram lá na Babilônia, eles abrem mão do banquete do rei para poder servir ao Senhor, para poder lembrar no coração deles que eles preferiam servir ao Senhor. Se nós formos para o Novo Testamento, quantos irmãos abriram mão de possibilidades, especialmente o Senhor Jesus. O Senhor Jesus abriu mão da sua glória, abriu mão do poder de mandar fogo cair do céu e queimar as pessoas que estavam perseguindo ele. Ele poderia fazer isso, ele tinha poder para fazer isso, mas ele abre mão, é uma renúncia. E o que o apóstolo Paulo está tratando aqui no capítulo 8, no capítulo 9 e no capítulo 10, é sobre isso. O princípio da renúncia em prol do corpo de Cristo. Quem é mãe, talvez pratique isso com mais facilidade. Quantas noites de sono você tem que renunciar para amamentar seu filho? Para vê-lo apenas acordado, olhando para sua cara, brincando? Quantas horas você tem que renunciar para poder cuidar da criança, para não bater a cabeça, para não cair, para não se machucar, e aquela atenção que você tem que renunciar ali?
Mas a verdade é que todo cristão tem que saber renunciar. O apóstolo Paulo entra aqui no texto que nós já lemos do 19 ao 23, mas no finalzinho, do 24 ao 27, ele trata de um exemplo de renúncia. Ele fala da vida de atletas. Ele diz assim: todo atleta tem que pagar um preço de renúncia. Não pode comer qualquer coisa, tem que renunciar a determinadas comidas. Não pode dormir qualquer horário, tem que dormir um horário adequado, tem que renunciar à possibilidade de sentar no sofá e relaxar para poder treinar duro. Esmurrar o seu próprio corpo em prol de um alvo, de um benefício, de alguma coisa que ele está focado naquilo. Nós, como crentes, se quisermos servir ao Senhor, nós precisamos aprender a servir o nosso próximo. Isso significa abrir mão de direito. Veja aí o versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Se esforce ao máximo. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro eu, o apóstolo Paulo está dizendo, assim corro eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes ao ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O exemplo que o apóstolo Paulo está dando aqui é: irmãos, foquem em agradar a Cristo, não foquem em agradar a si mesmo. Os irmãos de Corinto, com esse lance de partidarismo, eles estavam querendo aquilo que agradava a ele. Não, eu gosto mais desse grupo aqui. Então, como eu gosto mais desse grupo aqui, me identifico mais com eles, eu vou ficar com eles. Outro ia para o outro grupo. E o apóstolo Paulo está tratando sobre corpo e a necessidade de renúncia. E eu já disse, quando ele entra no capítulo 11, ele diz assim: por amor. Deus distribuiu dons à igreja para que nós fôssemos codependentes uns dos outros. Ninguém tem todos os dons. Deus distribuiu como lhe apraz na igreja. Isso me faz dependente de você e você dependente de mim. Você dependente da pessoa que está do seu lado e a pessoa que está do seu lado dependente de você. É uma vida comum, comunitária, em que nós precisamos aprender a viver isso. E isso faz parte de um esforço, de uma renúncia pessoal, e que você tem que se esforçar ao máximo para entregar o melhor possível. O nosso pensamento é um pensamento muito linear. Então a gente fala tópico 1, tópico 2, tópico 3, quando a gente vai fazer uma apresentação de trabalho, é sempre assim, letra A, letra B, letra C, é uma sequencial. Mas o pensamento judeu, especialmente o pensamento dessa época, era um pensamento cíclico. Então, quando eles queriam explicar alguma coisa, falavam: isso aqui é muito importante. Eles falavam: isso aqui é muito importante, então eu vou fazer como uma mandala. Eles comparavam com isso aqui, aí voltava para o centro. Comparava com outra coisa e voltava para o centro. Comparava com outra coisa aqui e voltava para aquilo que ele está focando. E fazendo várias comparações, no final ele falava: isso aqui é que importa. E é isso que ele faz do versículo 19 ao versículo 23. Ele cita 6 coisas que ele escolheu abrir mão. Sendo livre, ele escolheu abrir mão para o benefício da igreja, para o benefício do reino de Deus. Vamos ler de novo esse texto nessa perspectiva? Primeira coisa que ele cita aí, ele diz que ele é livre de todos. Ele fala: irmãos, eu sou apóstolo. Como apóstolo, eu tenho a minha autoridade cristã, mas eu vou falar para vocês aqui, eu sou livre.
mas como apóstolo eu me fiz escravo. O segundo, ele diz assim: procedi para com os judeus, eu que sou judeu, como judeu. Então, eu sou apóstolo do Senhor Jesus, mas quando eu estou com o judeu, eu ajo como judeu, porque sou judeu, a fim de ganhar os judeus. Mas isso não tira a minha autoridade apostólica. A seguir ele diz sobre os que vivem no regime da lei. E aí ele avança um pouquinho mais e diz assim: os que vivem no regime da lei, eu os trato como se eu mesmo estivesse debaixo da lei, mesmo que eu não estou, porque eu sou um apóstolo livre no Senhor. Mais à frente, no versículo 21, ao sem lei, ao grupo sem lei, eu me porto com eles como se eu não tivesse lei nenhuma sobre a minha vida, apesar de que eu estou debaixo da lei do amor de Cristo. Como apóstolo do Senhor, eu estou debaixo da lei do amor de Cristo. E no versículo 22, ele diz assim: sabe os fracos? Eu acabei de falar para vocês que são fortes aí no capítulo 8. Acabei de falar que tem os fracos. Com os fracos, eu fiz-me de fraco, mesmo sendo apóstolo. E o apóstolo Paulo diz assim: não é que você tem que ser um camaleão e você tem que fazer a vontade das outras pessoas. Não, você tem que ser cristão. Você tem que fazer como Cristo faria em prol da igreja. É isso que ele resume tudo no versículo de número 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Eu só sou uma parte. Nessa obra toda, eu só faço uma parte. Eu só tenho um pouquinho da tarefa que me é proposta. Cada um tem que fazer a sua parte. E a minha pergunta para você hoje é: qual é a sua parte? O que você precisa se esforçar mais? O que você precisa renunciar mais? Como é que você pode melhorar a sua vida cristã? Como é que você pode melhorar a sua vida familiar? Como é que você pode melhorar a sua vida no seu local de trabalho? Será que existe alguma coisa que você pode renunciar, mesmo que seja o seu direito? Será que existe alguma coisa que você pode renunciar, mas que você está lutando, como aquele que diz assim: é meu direito e não abro mão? E é o que Cristo quer? Que você entenda o valor de abrir mão, o valor da renúncia, o valor de valorizar o próximo e não o seu direito. Que você abra o coração para Cristo te ajudar nessa caminhada.